Você teria coragem de ignorar um sinal que pode salvar sua vida? Parece exagero, eu sei. Mas e se eu te dissesse que milhares de homens todos os anos fazem exatamente isso e pagam um preço alto demais? O câncer de próstata é hoje uma das doenças mais traiçoeiras entre os homens com mais de 40 anos. Ele não grita, ele sussurra. E é exatamente esse o problema. Quando os sintomas aparecem de forma clara, muitas vezes já é tarde. Mas existe um sinal, um sintoma silencioso, quase sempre subestimado, que pode estar tentando te avisar agora mesmo. Se você passou dos 40, é casado, trabalha duro, sente que o corpo já não responde como antes e anda cansado de ouvir que isso é normal com a idade. Esse vídeo é para você. Aqui não tem papo de médico que fala difícil, nem discurso de terror. Só fatos, só verdades que quase ninguém te conta. Porque enquanto muitos homens evitam tocar nesse assunto, por medo ou vergonha, a doença segue avançando, silenciosa como uma sombra escondida na rotina. E por que você deveria se importar? Porque talvez hoje você se sinta bem, mas o corpo fala. Às vezes com um incômodo estranho na lombar, às vezes com uma ida ao banheiro mais frequente, às vezes com uma sensação de esvaziamento incompleto, que parece boba, mas pode ser o primeiro alerta vermelho. E é aí que mora o perigo. O homem maduro, o pai de família, o profissional dedicado, raramente para olhar para si. Aprendeu a vida inteira a aguentar, a suportar, a não reclamar. Mas o câncer não respeita isso. Ele não espera. E quando você percebe, pode já estar no segundo ou terceiro estágio. Neste vídeo, você vai descobrir qual é esse sintoma discreto, mas perigoso. Vai entender por que ele engana tanta gente e por que pode ser confundido com algo banal. Vai perceber como pequenas mudanças no seu corpo podem carregar grandes significados. E mais importante, você vai sair daqui com a informação certa, aquela que pode literalmente fazer a diferença entre um diagnóstico precoce e um tratamento de emergência. Mas antes de te mostrar qual é esse sinal silencioso, eu preciso te fazer um convite. Um convite para você parar por alguns minutos e olhar com seriedade para algo que muitos homens evitam a vida inteira: a própria saúde. Não por fraqueza, mas por falta de hábito. O que vem a seguir não é apenas um alerta, é um chamado à consciência. Porque cuidar da saúde depois dos 40 não é mais uma opção, é uma responsabilidade. Agora, respira fundo. Porque o que eu vou te contar a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga um simples desconforto no seu dia a dia. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa importante. Não só para mim, mas para todos os homens que você se importa. Se esse tema já te fez pensar em alguém, ou até em você mesmo, deixa um like nesse vídeo agora. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo, mas ainda não sabem. E comenta aqui, embaixo, com sinceridade. Você já sentiu algum sintoma estranho, mas achou que era coisa da idade? Um incômodo, uma alteração no xixi, uma dor que não fazia sentido? Sua experiência pode abrir os olhos de outro homem que está lendo os comentários e achando que está sozinho nessa. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se cuidar da saúde, entender os sinais do corpo e viver melhor depois, dos 40 é importante na sua vida. Aproveita e se inscreve aqui no canal. A gente fala de forma direta, sem enrolação, sobre o que realmente importa para quem já passou da juventude e quer viver com força, com consciência e com dignidade. Porque homem também sente. Homem também precisa de cuidado. E homem que se cuida, vive mais. Vive melhor. Agora sim, vamos ao que quase ninguém fala, mas que você precisa ouvir. O sinal que pode revelar um câncer de próstata silencioso. Fica comigo, porque nos próximos minutos tudo vai fazer sentido.
Você já parou para pensar que os sinais mais perigosos que o corpo emite são justamente aqueles que quase ninguém leva a sério? A verdade, por mais desconfortável que seja, é que o câncer de próstata não começa com uma explosão. Ele começa no silêncio. Ele se infiltra devagar, mascarado por sintomas que parecem banais, confundidos com cansaço, envelhecimento ou até mesmo estresse do dia a dia. E é aí que mora o perigo. Porque enquanto o homem ignora, o inimigo avança. Imagina o seguinte: um homem com mais de 50 anos começa a sentir uma leve dificuldade para urinar. Nada muito alarmante. Às vezes o jato fica mais fraco, às vezes ele precisa levantar 2, 3 vezes à noite para ir ao banheiro. A primeira reação dele: deve ser idade mesmo. Ele não fala nada para ninguém. Não procura um médico. Ele só se adapta. Começa a evitar beber muita água à noite. Passa a mapear banheiros por aonde vai. Aprende a conviver com aquilo como se fosse parte natural da vida. Só que o corpo não avisa à toa. O que parece pequeno pode ser o começo de algo muito maior. Esse tipo de sintoma, por exemplo, alteração no fluxo urinário, vontade frequente de urinar, sensação de bexiga cheia mesmo depois de ir ao banheiro, pode ser um sinal inicial de câncer de próstata. Mas como não dói, como não sangra, como não assusta de imediato, acaba sendo ignorado. E o tempo vai passando. O mais cruel nisso tudo é que esse tipo de câncer é extremamente traiçoeiro. Ele se desenvolve lentamente, sem causar alarde, sem sintomas gritantes nas fases iniciais. E quanto mais silencioso ele é, mais ele consegue avançar. Quando o corpo finalmente grita, com dor nos ossos, perda de peso repentina, sangue na urina ou ejaculação, é porque o quadro já está em estágio avançado. E a pergunta que não quer calar é: por que tantos homens esperam? O pior para só então buscar ajuda? É aí que entra uma reflexão dura, mas necessária. Existe uma cultura, especialmente entre os homens com mais de 40, 50 anos, de acreditar que demonstrar fragilidade é sinal de fraqueza. De achar que procurar um médico, fazer exames, admitir que algo está errado, é coisa de quem está ficando velho. Quantas vezes você já ouviu ou disse frases como "homem que é homem aguenta a dor" ou "essas coisas aí não são pra mim"? Isso é mais comum do que você imagina. E, infelizmente, é exatamente essa mentalidade que adia o diagnóstico, que coloca vidas em risco, que impede pais, maridos, irmãos e amigos de envelhecerem com saúde e dignidade. Mas aqui vai uma verdade que precisa ecoar. Sentir não é fraqueza. Ignorar, sim. Quando você entende isso, tudo muda. Porque a prevenção começa com escuta, com atenção, com coragem de investigar, mesmo que o sintoma pareça bobo. Cuidar da saúde da próstata não é um tabu, é uma atitude de amor próprio, de responsabilidade com a própria vida e com quem te ama. E se você acha que isso só acontece com os outros, deixa eu te contar uma história real. Carlos, 61 anos, aposentado, saudável, fazia caminhadas todos os dias. Um homem ativo, cheio de energia. Começou a perceber que estava urinando com mais frequência, mas como não sentia dor, não deu importância. Um ano depois, durante um check-up que fez por insistência da esposa, descobriu que estava com um câncer de próstata avançado. E a primeira coisa que ele disse ao médico foi: se eu tivesse prestado atenção antes, talvez fosse diferente. Talvez fosse mesmo. O diagnóstico precoce salva vidas. E tudo começa com o reconhecimento dos sinais. Aqueles pequenos alertas que o corpo envia, mas que por orgulho, medo ou desinformação, acabam sendo ignorados. E é por isso que esse vídeo é tão importante. Porque enquanto você assiste, pode estar se lembrando de algo que sentiu recentemente, ou de alguém que está passando por isso agora. A verdade é que nenhum homem está imune. E justamente por isso, todo homem precisa saber disso. A próstata é uma glândula pequena,
mas com um impacto enorme na saúde masculina. E é justamente por ser discreta que ela engana. A gente não vê, não sente, não percebe, até ser tarde demais. Mas não precisa ser assim. Não deve ser assim. É possível se antecipar. É possível agir antes que o problema cresça. E tudo começa com o entendimento. Com a consciência de que os sinais existem, sim. Só que nem sempre gritam. Às vezes, eles sussurram. E a gente precisa aprender a escutar. Agora que você já sabe disso, já parou para pensar no impacto que essa informação pode ter na sua vida e na vida de quem está ao seu redor? Quantos homens, talvez bem próximos de você, estão sentindo exatamente isso agora e nem imaginam que pode ser algo sério? Se você chegou até aqui, é porque se importa. E por isso, quero te fazer um convite rápido, mas importante. Escreve aqui nos comentários a palavra atenção. Simples assim. Essa palavra é como um lembrete público de que você está consciente, alerta e disposto a cuidar de si e dos outros. Além disso, ela pode servir como um sinal de alerta para outro. Homem que leia os comentários e comece a refletir. E claro, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilha com quem precisa ouvir. Às vezes um vídeo pode salvar uma vida. É duro aceitar, mas muitos homens ainda vivem reféns de uma armadilha invisível. O silêncio. Não o silêncio dos sintomas, mas o silêncio emocional. Aquele que impede de falar, de perguntar, de buscar ajuda. Um silêncio que foi ensinado desde cedo, quase como um código de masculinidade. Engole o choro. Aguenta firme. Não reclama. Frases assim, repetidas ao longo da vida, vão moldando comportamentos. E quando o corpo começa a dar sinais de que algo não vai bem, essa programação antiga entra em ação. Negar, ignorar, suportar em silêncio. Mas até quando? Quando falamos de câncer de próstata, o preço do silêncio é altíssimo. E o que mais choca é que muitas vezes o diagnóstico só chega porque a dor finalmente venceu o orgulho. Porque o corpo já não aguenta mais esconder o que está acontecendo por dentro. E infelizmente nessa fase, o caminho do tratamento é muito mais difícil, doloroso e incerto. O mais cruel é que, mesmo com toda a informação disponível hoje, com campanhas, com dados, com histórias reais como a do Carlos, que vimos agora há pouco, ainda tem muito homem que escolhe o risco ao invés da prevenção. E sabe por quê? Porque ele não sente apoio. Ele não encontra espaço para se vulnerabilizar. Ele não se sente seguro para dizer: eu estou com medo, eu senti algo estranho, eu preciso de ajuda. É por isso que a gente precisa falar, e muito, sobre a importância da escuta, do acolhimento e do autocuidado masculino. Isso não é papo de clínica ou discurso de campanha de Novembro Azul. Isso é sobrevivência. Imagine agora um homem comum, com seus 45, 50 anos. Trabalha, sustenta a família, tem uma rotina puxada. Às vezes dorme mal, come qualquer coisa, raramente faz atividade física. Quando sente um incômodo, pensa: depois eu vejo isso. Esse depois pode custar a vida dele, porque a verdade é que o câncer de próstata é um inimigo que joga com o tempo. Quanto mais tempo ele tem, mais forte ele fica. E enquanto o homem espera por um sinal mais claro, a doença vai se espalhando. É aí que entra uma palavra que talvez você nunca tenha ligado ao universo masculino: autopercepção. Sim, o homem também precisa desenvolver essa escuta interna. Perceber as mudanças sutis no corpo. Entender que algo tão simples quanto uma alteração na rotina urinária, uma dor pélvica persistente, uma sensação de desconforto que não passa, pode ser a ponta do iceberg. E quando ele percebe isso, o que vem depois? Vem o medo do exame. Sim, precisamos falar disso também, porque ainda existe um tabu enorme em torno do exame de toque retal. Um exame rápido, indolor, que pode literalmente salvar vidas. Muitos evitam por preconceito, desinformação ou vergonha.
Mas o que é mais constrangedor? Um exame de poucos segundos ou um diagnóstico tardio que pode levar à impotência, dor crônica, metástases e até à morte. A mudança começa quando o homem entende que cuidar da saúde não diminui a sua masculinidade. Pelo contrário, fortalece. Ser homem não é sobre suportar tudo calado. Ser homem é ter coragem para agir, para prevenir, para buscar o melhor caminho antes que seja tarde. E mais do que isso, é perceber que ninguém está sozinho. Cada vez mais homens têm quebrado esse silêncio. Têm falado sobre seus medos, suas experiências, suas vitórias contra o câncer. E quando um homem fala, ele dá permissão para que outros também falem. Isso cria uma corrente, uma rede de apoio silenciosa, mas poderosa. Porque um testemunho pode despertar o alerta em dezenas de outros. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e lembrando-se de alguém, um pai, um irmão, um amigo, que tem os mesmos comportamentos que descrevemos aqui. Talvez esteja pensando em como iniciar esse tipo de conversa com ele. E sim, é difícil, é delicado, mas é necessário. Falar sobre câncer de próstata ainda é um tabu em muitas famílias. Há quem prefira não saber, há quem mude de assunto, há quem diga, isso não vai acontecer comigo. Mas negar não muda os fatos, só atrasa a ação. A boa notícia é que, diferente de outros tipos de câncer, o de próstata tem altas chances de cura quando detectado precocemente. E é justamente por isso que a vigilância precisa começar o quanto antes. Com check-ups regulares, com exames simples como o PSA e sim, com o exame de toque, que ainda é insubstituível em muitos casos. A pergunta que fica é, por que esperar? Por que esperar que o corpo fale mais alto, que a dor chegue, que o diagnóstico venha como um susto, quando a gente pode agir agora, com informação, com consciência e com coragem? E se você chegou até aqui, já está à frente de muitos, porque escolheu ouvir, refletir, entender. E essa escolha faz toda a diferença. Agora, mais do que nunca, é hora de espalhar esse conhecimento, de quebrar o ciclo do silêncio, de transformar o medo em atitude. Escreva aqui nos comentários a frase: homem que se cuida, vive mais. Isso não é só uma afirmação, é um manifesto. É uma forma de dizer que você não está mais no time dos que ignoram. Está no time dos que assumem o controle da própria saúde. E agora chegou a hora da gente aprofundar ainda mais. Porque o próximo passo é entender como essa prevenção pode ser feita na prática, de forma clara, acessível e eficiente, mesmo para quem nunca pisaram num consultório antes. Agora que a verdade já está escancarada, que o risco é real, que o silêncio é perigoso e que muitos ainda estão esperando um sinal mais forte, a pergunta inevitável é: o que eu posso fazer agora para me proteger? E é exatamente aqui que muita gente trava, porque a ideia de prevenção ainda parece distante, complicada, burocrática. Mas a verdade é que prevenir o câncer de próstata pode ser muito mais simples e poderosa do que parece. Tudo começa com conhecimento e atitude. A primeira barreira a ser vencida não é o exame, nem a ida ao médico. É a resistência interna. É aquele pensamento automático que diz: ah, eu tô bem, não preciso disso agora. Esse pensamento é o que faz milhares de homens chegarem tarde demais ao consultório. Porque a prevenção não depende da presença de sintomas. Ela depende de consciência. Aos 40 anos, ou até antes, se houver histórico familiar, o homem já deveria incluir o urologista na sua rotina de saúde. Da mesma forma que muitos já fazem check-up do coração, dos olhos ou exames de sangue, de rotina, a saúde da próstata precisa entrar nesse cuidado preventivo. E olha que curioso, em muitos casos, o início dessa mudança vem através das mulheres, esposas, irmãs, filhas, que incentivam, que marcam a consulta, que acompanham. Isso só mostra o quanto o cuidado com a saúde masculina ainda é um território em construção. E que bom que estamos falando disso agora. O primeiro passo prático
Exame de sangue PSA. Rápido, acessível e amplamente disponível. Ele mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata no sangue. Quando esse número está alterado, é um sinal de alerta, mas não necessariamente de câncer. Pode indicar inflamação, aumento benigno ou sim, algo mais grave. O importante é que ele funciona como um farol, apontando se há algo fora do normal. Mas atenção, o PSA sozinho não dá o diagnóstico final. Ele é o começo. E é nesse ponto que entra o exame que, infelizmente, ainda carrega o peso do preconceito. O toque retal. Um exame que dura menos de 10 segundos, não causa dor e pode detectar alterações na textura da próstata que o PSA não revela. Ou seja, ele não é uma humilhação, como muitos pensam. Ele é uma arma poderosa na sua proteção. Um gesto rápido que pode te dar décadas de vida. A pergunta que fica no ar é: por que tanto tabu? A resposta está na forma como fomos ensinados a enxergar o corpo masculino, como se a vulnerabilidade fosse um defeito, como se o cuidado fosse sinônimo de fraqueza. Mas a realidade é outra. Prevenir é um ato de coragem, é sinal de maturidade, é sinal de respeito pela própria vida e pela vida de quem ama você. Não é à toa que os homens que fazem o acompanhamento regular com o urologista têm taxas de detecção precoces muito maiores e, consequentemente, chances reais de cura acima de 90%. Isso muda tudo. Muda o prognóstico, muda o tipo de tratamento necessário, muda o tempo de recuperação, muda a forma como esse homem vai encarar o futuro. E não se trata só de viver mais, trata-se de viver melhor, de manter a qualidade de vida, a energia, o bem-estar. Porque quando o câncer é detectado em fases mais avançadas, ele pode comprometer funções importantes, como a continência urinária e a função sexual, afetando diretamente a autoestima, os relacionamentos e até a saúde mental. A prevenção, portanto, não é só uma escolha médica, é uma escolha de estilo de vida. E ela precisa estar associada a outros pilares importantes: alimentação saudável, prática de exercícios físicos, controle do estresse, sono de qualidade e abandono de hábitos nocivos como o tabagismo. Tudo isso impacta diretamente na saúde da próstata e na saúde geral do homem. Talvez agora você esteja se perguntando: mas eu já passei dos 50 e nunca fiz nenhum exame. Será que ainda dá tempo? A resposta é simples. Sim, dá tempo. O melhor momento para começar foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. E quanto mais cedo você agir, mais chance terá de controlar qualquer risco. Por isso, se você ainda não fez seu check-up, se nunca passou por um urologista, se sempre adiou esse cuidado por medo, vergonha ou desinformação, hoje é o dia de virar essa chave, de sair da inércia, de entender que você merece se cuidar, que o seu corpo merece atenção, que a sua vida vale esse esforço. E mais, quando você escolhe se cuidar, você inspira outros. Você mostra com atitude que é possível sim quebrar o padrão, que é possível ser forte e ao mesmo tempo consciente, que é possível ser exemplo, não só para os outros homens, mas para sua família inteira. Essa é a verdadeira revolução silenciosa que está acontecendo. Homens comuns, que decidiram mudar, que estão vivendo mais, com mais saúde, com mais vitalidade, e que com esse simples gesto de prevenção, estão escrevendo um novo capítulo da própria história. Agora, no próximo bloco, vamos revelar quais são os sinais silenciosos que o corpo pode estar emitindo sem você perceber, e que podem indicar o desenvolvimento de um câncer de próstata ainda nas fases iniciais. Há poucas coisas na vida têm o poder de parar o tempo como o momento em que você ouve da boca de um médico a frase: "Você está com câncer". Nessa hora o chão foge, a mente embaralha e tudo aquilo que parecia importante no dia anterior, trabalho, compromissos, boletos, simplesmente perde o sentido.
O diagnóstico de câncer de próstata não atinge só o corpo, ele toca a alma. E mais do que isso, desafia diretamente a identidade, a masculinidade, o futuro. Muitos homens, ao receberem esse diagnóstico, não sabem se sentem raiva, medo, vergonha ou tudo isso ao mesmo tempo. Porque, diferente de outras doenças, o câncer traz uma carga emocional pesada. Ele carrega o peso da palavra, o peso da incerteza. E no caso do câncer de próstata, muitas vezes vem também o medo do julgamento, do toque retal, da perda da função sexual, da virilidade. E é aqui que precisamos falar de algo sério: o silêncio masculino. Quantos homens você conhece que escondem a dor? Que disfarçam o sofrimento? Que evitam qualquer conversa sobre saúde por vergonha, por orgulho ou simplesmente por medo de parecer fracos? Esse silêncio pode matar, porque ele impede o diálogo, a busca por apoio, o entendimento do que está acontecendo. Ele isola o homem dentro do próprio medo, como se fosse proibido demonstrar vulnerabilidade. Mas o que muitos não sabem é que o diagnóstico precoce, apesar do susto, também pode ser um recomeço, uma segunda chance, uma nova forma de se olhar, de se cuidar, de se priorizar. Não é fácil, nunca será, mas é possível. E muitas vezes é transformador. Alguns homens relatam que só passaram a valorizar a vida depois do diagnóstico. E foi naquele instante que começaram a dizer "eu te amo", com mais frequência, a olhar nos olhos dos filhos com mais verdade, a caminhar na rua prestando atenção no vento, no cheiro, nas pequenas coisas. Porque o câncer traz uma consciência brutal da finitude. E essa consciência, apesar de dura, também pode abrir portas para mudanças profundas. Mas é claro que há o medo da cirurgia, o medo da impotência sexual, o medo da incontinência urinária, o medo de ser visto como menos homem. São temores legítimos, humanos, reais, e precisam ser acolhidos, não ignorados. Porque quando se nega o medo, ele cresce. Quando se encara o medo com apoio e informação, ele diminui. Por isso é tão importante criar rede, falar com a família, procurar grupos de apoio, buscar informações confiáveis, conversar com o médico de forma aberta, sem constrangimentos, saber exatamente qual é o estágio do câncer, quais são as opções de tratamento, quais são os possíveis efeitos colaterais. Quanto mais clareza, menos pânico. Quanto mais informação, mais poder. E aqui vale lembrar, cada caso é único. Nem todo câncer exige cirurgia imediata. Em alguns casos, o médico pode sugerir apenas vigilância ativa, ou seja, acompanhar de perto, com exames regulares, antes de qualquer intervenção. E mesmo nos casos em que a cirurgia é necessária, os avanços da medicina têm permitido resultados cada vez melhores, com menos efeitos colaterais e mais qualidade de vida. Mas tudo começa na escuta, no não julgamento, na coragem de falar, porque o câncer de próstata não é uma sentença de morte. Mas o silêncio sim pode ser. E é por isso que precisamos, mais do que nunca, quebrar esse tabu. Falar sobre saúde masculina sem rodeios. Cuidar de si como um ato de amor e não de fraqueza. Amar-se o suficiente para querer viver mais e melhor. No próximo tópico, vamos falar sobre o que pode ser feito agora, hoje, para prevenir, identificar cedo e se proteger do câncer de próstata, mesmo que você não tenha sintomas. Por quê? A parte mais poderosa dessa história ainda está por vir. Se você chegou até aqui, é porque algo tocou você. Seja um medo que já existe, uma dúvida que andava esquecida, ou aquela sensação de que está na hora de parar de adiar o que é importante. O que vem agora é talvez a parte mais crucial de toda essa conversa. O que você pode e deve fazer ainda hoje para se proteger do câncer de próstata. Porque a verdade é que, apesar do câncer de próstata ser o tipo mais comum entre os homens depois dos 50, ele também é um dos mais evitáveis e tratáveis quando detectado no início.
E o início, como você já entendeu, costuma ser silencioso. O sintoma não bate à porta, ele se esconde. Por isso, esperar sentir. Algo é um erro grave. A primeira atitude prática é agendar a consulta com o urologista. Não importa se você tem 45, 50 ou 60 anos. Se você tem histórico familiar, isso é ainda mais urgente. Muitos homens adiam essa conversa por medo do exame de toque retal, mas aqui vai a verdade. Ele dura menos de 10 segundos e pode salvar sua vida. Literalmente. E sim, o exame de PSA, um exame de sangue, também é importante, mas ele não substitui o toque retal. Um completa o outro. São aliados. Juntos, eles dão ao médico uma visão muito mais completa da saúde da sua próstata. E mesmo que o PSA esteja normal, o toque pode revelar alterações que o exame de sangue não mostra. Negligenciar isso é como tentar enxergar com um olho fechado. Além dos exames, outro passo poderoso é a mudança no estilo de vida. O que você come, como se movimenta, como dorme, o nível de estresse, tudo isso impacta diretamente a sua saúde prostática. Alimentos ricos em licopeno, como tomate, melancia e goiaba, ajudam. Atividades físicas regulares, mesmo leves, ajudam. Parar de fumar, reduzir o álcool, dormir melhor, tudo isso importa mais do que você imagina. Mas a maior transformação começa aqui dentro, na sua mentalidade, na forma como você encara a sua saúde. Parar de tratar autocuidado como um luxo ou como algo opcional e começar a enxergar como um compromisso com quem você ama. Porque se você não se cuida, quem vai cuidar de você? Se você não se prioriza agora, que futuro está construindo para si mesmo? Homens que se cuidam vivem mais, vivem melhor, estão mais presentes na vida dos filhos, dos netos, dos amigos, estão mais ativos, mais livres, mais fortes. E tudo isso começa com uma decisão simples: não ignorar os sinais, mesmo os silenciosos. Se você tem mais de 45 anos, marque sua consulta. Se tem histórico na família, faça isso ainda esta semana. Se já passou dos 50 e nunca fez os exames, comece agora. Não espere sintomas. Não espere que alguém diga o que você já sabe que precisa fazer. E se você é mulher, irmã, esposa, filha, amiga de um homem que você ama, compartilhe isso com ele. Incentive. Esteja junto. Porque às vezes, tudo o que um homem precisa é de alguém que diga: vai lá, eu tô com você. Agora que você entendeu a importância disso tudo, quero te convidar a deixar aqui nos comentários uma frase simbólica. Eu escolho viver. Bem, escreve isso. Declare esse compromisso com você mesmo, porque o ato de escrever fortalece a decisão, cria consciência e pode inspirar outros homens a fazer o mesmo. E se este vídeo te tocou de alguma forma, deixa seu like. Isso não é só uma forma de ajudar o canal, é uma forma de dizer ao YouTube que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas. A mais pais, filhos, amigos, irmãos. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Aqui a gente fala de saúde masculina sem tabu, sem enrolação, com verdade, acolhimento e ação. Porque viver bem não é sorte, é escolha, é atitude, é prevenção.